Então, tá bom. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, Janase, enquanto deputado aí, de abrir esse espaço, né, da tribuna, do parlamento, que eu acho que é o mais importante, né, cumprir essa função de dar voz aos trabalhadores que estão sendo atacados, exterminados nesse momento. Para situar um pouquinho do que está acontecendo comigo, eu sou professora, né, no Colégio da USCS, trabalho lá mediante concurso público, né, e estou sendo acusada, através de um processo administrativo aberto contra mim, de assediar os alunos no início das aulas, né, quando a gente retornou presencialmente, em relação ao tema da pandemia. A base do procedimento administrativo está fundamentada nessa acusação, né, sobre a minha postura, o meu posicionamento, a alegação de que eu estaria desestimulando os alunos e os colegas de trabalho a irem ao trabalho presencial nas escolas, e, enfim, essa é a situação de fundo aí da questão. Qual que é o problema disso, né? É justamente isso que a Catarina falou, né? Há um patrulhamento em relação ao que nós abordamos nas nossas aulas, em especial ao nosso posicionamento diante da pandemia e o retorno das aulas no momento mais crítico do Brasil, né? Lembrando que fevereiro, né, no final de janeiro, início de fevereiro, já se apontavam os problemas que a gente vivenciou no mês de março. Então, eu utilizei das minhas aulas, enquanto professora de sociologia, para problematizar a questão e levar informação para os alunos que estavam e continuam perdidos, porque a gente sabe que não existe uma campanha educativa, as escolas não se voltam para construir projetos interdisciplinares para tratar do tema da pandemia. Então, a desinformação, ela corre solta na sociedade, né? E isso se reflete no espaço da escola. Então, eu nada mais fiz do que cumprir com a minha função de educadora, né? Trabalhando os números, a questão do número de mortos, do porquê que a gente falava, né? De uma situação de caos, uma situação de guerra, né? Era um debate público que estava sendo feito e que eu levava para a sala de aula para problematizar junto dos meus alunos, né? Que foi tomado por alguns pais, inclusive, que fizeram a denúncia à gestão da escola como um assédio aos alunos. Inclusive, me acusam de responsabilizar os alunos que estavam no presencial caso algum professor viesse a óbito por causa do coronavírus. Isso é uma mentira descabida, mas que sustenta um discurso negacionista e de perseguição de professores que apresentam uma visão, né, uma opinião que diverge dessa opinião dominante de que a pandemia é uma gripezinha, né? Então, eu estava nada mais, nada menos, cumprindo a minha função enquanto educadora, usando o espaço da escola enquanto uma instituição que tem o seu dever de levar o conhecimento científico ao acesso dos alunos, né, dos estudantes. Então, na minha opinião e na opinião, né, de quem está junto comigo nessa luta, isso se reflete, né, o que a gente já discute há alguns anos no Brasil, que é a política do chamado escola sem partido, né, dos agrupamentos dentro da sociedade que tem tentado criar políticas e espaços de perseguição contra os professores, contra os lutadores, dizendo que o que a gente faz em sala de aula é doutrinação, né? Indo contra todos esses documentos, né, que a Catarina citou, inclusive, que dão base à educação no Brasil. A Constituição Federal, a LDB, quando diz, né, que a escola é um espaço para se preservar a liberdade de opinião, a liberdade do livre pensamento, a liberdade das concepções pedagógicas, né, o acesso à pesquisa e à ciência, né? Esse movimento vai contra tudo isso. Embora esses princípios estejam nos documentos oficiais das escolas, nos regulamentos internos, a gente sabe que, na prática, o que existe é uma perseguição, uma punição, né? É a lei da mordaça em vigor em relação aos professores. E é por isso que, a cada dia mais, pipocam situações, né, de denúncia em relação a isso. Só que a gente vive um problema, que eu acho que esse nosso movimento está tentando quebrar a barreira, que é o problema do medo.
existe muito medo na categoria dos professores em manifestar, em fazer a denúncia, em se posicionar para enfrentar, né, todo esse cerceamento de liberdade do pensamento e de expressão que a gente vem vivendo no Brasil hoje. Então, é por isso que um dos jargões que a gente está usando agora é mordaça não, cala a boca já morreu, porque é isso, a gente não pode ter esse direito tão fundamental cerceado, e aqueles, né, que se posicionam defendendo esses princípios sendo punidos, né, com demissão, que é o meu caso, ou com um processo criminal, que é o caso da Catarina. Só uma observação, né, dos documentos oficiais aí. Existem diversos estudos da sociologia, né, que problematizam a questão da pandemia, não só em termos, né, da saúde, mas os efeitos, né, socioeconômicos que isso traz. Então, é muito importante, é um tema, sim, para a sociologia abordar nas aulas. Os estudos científicos hoje apontam, por exemplo, que a contaminação pelo coronavírus não se dá somente mais através do contato de superfície, mas pelo ar. E a sala de aula é um ambiente de risco muito grande, porque nós estamos aglomerados ali dentro durante muito tempo, né? Na USCS, no colégio onde eu trabalho, por exemplo, no início de fevereiro, nós tínhamos salas com 20 alunos frequentando o presencial, né? Ao problematizar isso, eu levava esse questionamento para os alunos. Observem, gente, porque eles não sabem, eles não têm noção, por exemplo, do básico, como se dá a contaminação pelo vírus. Por que é tão importante o uso de máscara o tempo todo? Então, ao cumprir a minha função enquanto educadora, né, eu estou sendo punida, né, sendo julgada por essa linha do negacionismo, condenada como culpada, né, com o risco de perder o meu emprego. Então é isso, gente. Fica aí o meu relato, que representa o relato de muitos outros educadores no Brasil hoje. Muito Obrigada. bem, Gisele.